Seja bem-vindo à nossa aula de número 7 e vamos falar sobre LTA e LTB. Afinal de contas, Guilherme, o que é uma LTA? Uma LTA é uma linha de tendência de alta. No Price Action, o LTA é o que vai puxando o gráfico, vai puxando o preço para cima. Ok, Guilherme, quando a gente entra em uma LTA, o mesmo critério técnico de entrada de um LTA e LTB são os mesmos que eu utilizo em suporte e resistência, ou seja, no terceiro toque. No caso, na confirmação a gente vai entrar. Observe aqui, ó. Esse momento gráfico aqui, a gente pode chamar de toque, esses dois, no caso. Nesse exemplo aqui, que o gráfico está um pouco lateral. Ó, toque, teste, e aqui é confirmação. Esse gráfico aqui está em 5 minutos, como você pode observar. E o que o teste está nos dizendo? Veio essa vela de baixa de 5 minutos, ela encosta na região, depois demora 5 minutos para ela subir. Ou seja, neste caso, não estamos falando de retração, e sim um movimento comum de vela de baixa toca, 5 minutos compra. Beleza. Na confirmação, também não é diferente. Ó. Uma vela de baixa encosta, em 5 minutos o preço sobe, respeitando essa linha de tendência. Ó. Tanto que depois disso o preço sobe. E aqui a gente ainda tem outra linha de tendência aqui nesse exemplo. Ou seja, para você não perder, no caso, o tempo gráfico da sua operação, observe sempre o toque e o teste. No caso, o mais importante, tanto no suporte, na resistência, na LTA e na LTB, é o teste, porque o teste vai nos dizer como o gráfico está mais suscetível a buscar a confirmação, que no caso aqui a nossa entrada, sempre na confirmação. Ou seja, aqui ele tinha pavio, mas no teste, ó, olha o que o preço fez. Ele encostou uma vela cheia, como você pode observar, ó, aqui o corpo dessa vela. Aqui é o corpo da vela, um pavio pequenininho. Depois, em 5 minutos, ele sobe. O preço se mantém aqui, ele desce. Depois ele sobe novamente, depois ele toca a região. Outra coisa, em LTA, a gente tem que ter um negocinho chamado concavidade. No caso, o preço tem que fazer uma movimentação interessante, tanto em 5 minutos quanto em 1 minuto. Observe, toque, teste, confirmação. Do teste, ó, exatamente isso aqui que eu acabei de fazer no gráfico. Ó. Ele busca e sobe. Né? Aqui a gente ainda tem outro exemplo de uma LTA. Olha só. Esse exemplo aqui está mais nítido, porque aqui o gráfico está um pouco lateral, está um suporte na diagonal não muito elevado. Agora aqui não, que está bem nítido. Ó. Aqui, ó, no caso aqui seria nosso toque, o teste, aqui seria a entrada, ó, na confirmação. Nessa vela aqui, observe, no nosso toque é um movimento normal do mercado. Ó. Não teve, no caso aqui, pavio. Ó, o preço vem, aí depois ele desce, aí aqui ele sobe, aqui ele tenta vir de novo e depois ele sobe. Só que, olha só o detalhe importante aqui nesse caso. Quando ele vem no teste, ele forma um pavio. Ou seja, onde você entra aqui no caso? Nesse exemplo em específico, poderia ter sido uma entrada em que você entraria acreditando numa retração e numa entrada também acreditando na continuidade do movimento em mais 5 minutos. Porque estava muito nítido isso aqui. Entendeu? Você consegue observar? Ou seja, aqui ó, o preço finalizou aqui, veio uma vela de força, depois ele veio com a vela de impulsão, jogando o gráfico para cima. Ele continua. Ele vem, depois ele corrige, continua. No caso aqui, ó, isso aqui é um martelo, que eu expliquei para vocês na outra aula sobre padrões gráficos e como o mercado se movimenta. Isso aqui ó, é quase um martelo de alta. Ok? Você tem aqui a sua LTA e formou um martelo. No caso, no nascimento dessa vela aqui, também caberia uma compra.
ok? Em você acreditando que iria romper esta resistência. Justamente por esse padrãozinho aqui de triângulo, ó. Tá vendo? Parece um triângulo. E o preço está o quê? Sendo arqueado para cima. Então, neste caso, porque é uma tendência de alta muito evidente, você pode acreditar que essa resistência será rompida. Você acreditando que essa resistência seja rompida e também por causa desse martelinho, você poderia ter feito uma compra aqui para 5 minutos. Ok? Um outro exemplo aqui de uma LTA. Olha só, também com gráfico em 5 minutos. Entretanto, isso aqui aconteceu hoje. Olha só. O toque, o teste e a confirmação. Toque, teste, confirmação. E o movimento também de concavidade, ó, entre o toque e o teste. Ó, é isso aqui que a gente busca. Esse aqui é um padrão de alta. No caso, esse momento aqui. Ok? Perceba que o preço está sendo arqueado e está nitidamente te jogando para cima. Jogando o preço para cima. O gráfico está te dizendo isso. Ok? Nesse movimento aqui, você já faz sua entrada aqui. No caso, na confirmação. Toque, teste, confirmação. No caso aqui também, ó, tivemos alguns pavis. É bem pequenininho, mas teve. E também aqui, ó, você faria a entrada acreditando que isso aqui, no caso, seria uma retração, justamente por esse movimento aqui dessa vela. Perceba que a vela não tem pavio, nem em cima, nem embaixo, ou seja, uma vela de baixa perfeita. Ou seja, o preço está vindo buscar a sua região de LTA. Com isso, você pode acreditar numa retração. Ok? Vamos colocar esse gráfico aqui em 1 minuto. Ó. Análise em 1 minuto. O toque, aqui o teste e aqui a confirmação. Por que não aqui? Porque perceba, entre esse toque e esse, o intervalo de tempo não foi tão grande quanto o toque e o teste, no caso, né? Você percebe que não foi tão grande. E outra, de cá para cá, ó, daqui até aqui, o mercado não arqueou. Por exemplo, tanto que ele arqueou aqui, ó. Percebe? Olha só, se você formar assim, ó, se você conseguir enxergar o gráfico dessa maneira, ó, olha só. Aí nós temos o toque, o teste e a confirmação desse movimento de alta. Outra coisa também, isso aqui pode ser utilizado? Pode. Eu, Guilherme, não gosto de utilizar muito. Eu prefiro acreditar em zonas que eu enxergo no gráfico que sejam mais fortes. Exemplo, suporte e resistência, pullback. No caso aqui, ó, olha só. Perceba isso aqui, SLTA. Toque, teste, confirmação. O preço sobe. Se mantém bem distante, né? Bem distante. Só que olha só, nesse ponto aqui, ele respeita novamente a LTA. Ou seja, te dizendo o seguinte, que esse suporte na diagonal é um suporte muito forte. E olha só, lembra que eu falei que tudo que é um suporte, quando é rompido, ou seja, um bom suporte, quando ele é rompido, ele se torna uma resistência e vice-versa? Olha só, no caso, uma LTA, ou seja, uma linha de tendência de alta rompida, no caso um suporte na diagonal rompido, também pode se tornar uma resistência. Entretanto, isso aqui só é válido quando o gráfico está nitidamente em uma tendência, no caso aqui uma tendência de alta. Esse gráfico aqui não lateralizou em momento algum. Daqui até aqui, ele não está lateral, ele está arqueando. Aqui ele congestionou um pouquinho, depois ele começou uma tendência de correção de preço de baixa.
Após isso, ele rompe essa LTA aqui nesse momento. Ó. Após isso, ele vem novamente tentando buscar essa região. Ou seja, o que era o suporte foi rompido e se tornou resistência. Aqui. Entendeu? Aqui no caso você não espera. Toque, teste, confirmação. Porque aqui você já sabe onde é a sua resistência quando ele rompeu aqui. No caso, nessa linha. Ok? Então isso é uma LTA. E se você observar outra coisa importante nessa resistência aqui, por que que aqui o preço começou a cair? Olha só, LTA é uma linha de tendência de alta, LTB uma linha de tendência de baixa. No próximo vídeo eu vou estar explicando sobre LTB, mas olha só isso aqui, ó. A gente tem uma confluência nessa análise. No caso, nessa linha aqui que eu vou colocar em amarelo, ela é uma LTB. E assim como na LTA, você precisa de concavidade para você entender isso e realmente o mercado ter mais probabilidades de fazer esse movimento, na LTB você também precisa. Aqui, ó, toque, teste, aqui no caso confirmação. Vela cheia, uma vela de alta cheia, pavio pequeno. Aqui é a mesma coisa, aqui não foi diferente, ok? Olha só, o movimento que o mercado fez. Toque, teste, depois ele desaba. Ó, sequencial de velas de baixa. Rompeu a LTA. Ele vai tentar buscar novamente. Olha só. Aqui ele desaba. Aqui é a entrada. Uma confluência de uma LTA rompida, que no caso, quando for buscar, você faz uma venda, e de uma própria LTB. Um terceiro toque dela. Percebe? Toque, teste, confirmação. Aqui no caso dessa LTA foi toque, teste, confirmação. Aqui ainda teve outra confirmação, rompimento e aqui uma venda na resistência. Outra coisa também importante que eu vou te falar. Olha só. Assim como essa LTA foi rompida, onde aqui você comprava, nela você comprava, aqui você vendia, um LTB, onde você vendia, venda, 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 olha só, ela rompeu nesse movimento aqui. Quando ela buscar novamente, você pode estar fazendo uma compra. Olha só, era uma resistência, se tornou um suporte. No caso, aqui e aqui. Esse é um tipo de operacional, um tipo de análise de preço que no meu dia a dia do mercado eu não costumo utilizar muito, ok? Mas como eu falei para vocês, né, sobre o suporte e a resistência, uma resistência rompida se torna um suporte rompido se torna, no caso, uma resistência. Estou mostrando isso para vocês com um gráfico em tendência, em LTA e em LTB, ok? Só que o que valida essa entrada? O que se torna, o que faz isso aqui se tornar interessante? Isso aqui, porque ele respeitou. Toque, teste, confirmação. O preço cai? Cara, isso aqui é uma região interessante. É uma resistência interessante na diagonal. Rompeu aqui no caso, ó, houve rompimento, ele vai voltar buscando pullback. No caso aqui um pullback nessa LTB. Aqui foi um pullback, ó, aqui foi um pullback de baixa nessa LTA rompida. Aqui foi um pullbackzinho de alta, ó, bateu, comprou, ou seja, se subiu de alta nessa LTB, ok? Conseguiu visualizar isso aqui? Entretanto, uma dica, eu utilizo 6 tipos de critérios operacionais, suporte e resistência, os 2 tipos de pullbacks e os 2 tipos de LTA, de LTA e LTB, né? No caso 6 operacionais. Você que está começando agora no mercado, tenta observar o gráfico primeiro lateral, que é o gráfico aqui, ó. O gráfico lateral. Para você vai ser mais simples. Ok? Ó. Gráfico lateral.
Terceiro toque, aqui você vende. 1, 2, 3. Terceiro toque aqui você compra. Ok, rompeu. Aqui você vai pegar seu pullback. O preço vai continuar subindo. Ou então aqui, ó, ele rompeu aqui, no caso aqui ele respeitou, né? Que ele veio, digamos, né, nesse exemplo aqui. Ele rompeu, quando ele volta, pullback, ok? Tenta visualizar primeiro suporte e resistências e os pullbacks, que é mais simples. Porque senão qualquer gráfico em tendência você vai querer ficar puxando LTA, ok? E aí acaba que isso pode dificultar um pouco o seu entendimento. Então, operar tendências, espera mais um pouquinho, ok? Vai estudando o gráfico à noite, lá para umas 10, 11 horas da noite, quando, por exemplo, você chegar do trabalho, alguma coisa assim, tiver um tempo disponível, sem abrir ordem. Analise o mercado, o que ele fez. Você vai ficar puxando lá no gráfico, lá atrás. Ok, vamos ver se a gente identifica alguma coisa. Entendeu? Estude o gráfico parado, porque isso é muito importante. Tá? Estude o gráfico parado, estude os movimentos diários do mercado. Que isso é bom. Eu faço isso até hoje. Ok?